Firmeza no lance! Estou aqui num projeto novo, muito feliz, com o meu amigo parceiro Camilo. Aí. Fala Camilo ou Camilo Solano? Camilo Solano. Camilo Solano. Camilo Antônio Bertoldo Solano. Fala o nome completo já de uma vez. Nome de rico é esse nome. Nome de rico, nome de novela, artista, nome de novela artista. Mexicana, né, cara? Camilo Antônio. É verdade. É verdade. E estamos começando um projeto chamado Aham. Não vai ser Aham, né? Vamos falar Aham. Aham, né? Eu acho. Aham, que é um podcast voltado para falar de arte. Em vários aspectos de arte, vamos olhar a arte de maneira diferente, de maneira que não é tão discutida assim, eu acho. E tentar tirar ela daquele lugar de elitização e tal, porque a arte, né, que nem o Gilberto Gil fala, é ordinário, é arroz com feijão, tem que estar em todo lugar, assim. Então, você sabe quando a gente estava conversando do projeto, você me falou uma coisa que eu falei, é verdade, você falou, pô, aquela galera, sei lá, trampa o dia inteiro, rala, pega busão, chega em casa 2 horas, liga uma novela e assiste a novela. Tá vendo arte. Entendeu? Então, tipo, não é só o cara que está lá, pinta o quadro que vai expor na galeria, né? Que a gente começa a colocar nesse espaço, muitas vezes, a arte. E não é isso, né? Não é só isso, né? Todos os lugares têm aí a expressão e tal, e a gente tá aqui para discutir um pouco isso, falar de arte e com quem vive de arte, né? Exatamente. Na verdade, vive pela arte também, tem isso também, né? O Luciano Salles que falava, eu não vivo eu não vivo de quadrinhos, eu vivo pelos quadrinhos, em função dos quadrinhos. Eu tenho que fazer um monte de coisa para conseguir fazer isso como minha principal, sei lá, meta na vida e tal. Eu acho muito foda isso. Demais. Bom, você é artista, né? Você vive da arte hoje em dia. Pela arte, mas a arte sustenta também. Tem que ir, né, cara? É importante. Sim, estamos tentando, né? É isso. E sempre traremos, hoje eu tô muito feliz, que hoje estamos começando o podcast, é o primeiro episódio, é o piloto, e tá pra mim... Começar com tudo, hein? Pra mim, eu posso dizer hoje um amigo, mas eu considero, já falo isso há muito tempo, eu catequizo aqui a galera tudo de falar de Samuca e a Selva, e tô muito feliz que o Samuca tá aqui no nosso primeiro episódio. Você sabe o quão fã eu sou, assim, a história, a evolução da banda, da carreira, as mudanças que acontecem, a gente conversa, a gente chega, às vezes manda, às vezes a gente fica... Sabe quando fica um tempão sem falar, mas quando fala já tá tudo ali? É fácil? Sim, claro, pô. O Samuca é um querido, acho que tem a proposta de banda desde o início muito autoral e principalmente não só segue alguma coisa porque é isso que tá vendendo ou não, tá na moda ou não, e eu acho que a gente pode começar o podcast falando um pouco sobre isso, mas principalmente para quem não te conhece, se apresentar rapidamente, porque depois a gente pode ouvir aquele papo que a gente teve de 2 horas lá tomando uma breja no outro canal. Legal. E aí, gente? Pelota, Camilo, satisfação enorme estar aqui no Aham. Amei esse nome, amei tudo. Simpatia, né? Um carisma puro. A mascota aí do programa. Obrigado à equipe que tá aí, os backstage também aí, tem uma galera aqui. E é isso. Eu sou Samuel Samuca, cantor, compositor, 37 anos de idade, à frente de Samuca e a Selva há 10 anos de Selva. E é isso, né? Sou caipira de Guaratinguetá. Aí, agora eu gostei, cara. 3 caipiras na mesa. 3 caipiras aqui hoje. Não, e viva o povo caipira. E acho que a gente tem isso em comum, né? De sermos caipiras, serem pessoas do êxodo, né? Da cidade pequena, que estão mais à margem dos grandes centros, né? Ter essa audácia, ter essa coragem, ter esse peito de chegar na cidade grande para vir buscar o sonho mesmo. Então, assim, a minha analogia, quando eu penso na minha história, eu me vejo um jovem com uma mala de canções chegando na cidade grande para viver do sonho, né? Eu até trilhei outros caminhos para sobreviver, né? Trabalhei em algumas outras áreas, etc., porque a gente sabe da dificuldade que é viver de arte. Eu acho que isso é pauta, inclusive, do que a gente vai falar ao longo da conversa hoje aqui. Mas sempre muito obstinado, sempre com a minha cabeça, o meu olhar voltado para onde eu queria chegar, de como é que eu ia construir essas relações, de como é que eu ia acontecer num grande centro. Porque eu saí de lá com a sensação de que o que eu queria, o tamanho do meu sonho, talvez ele não acontecesse lá. Eu até quis que ele acontecesse vindo de lá, né? Levando a bandeira, o nome da cidade,
os meus amigos de infância comigo no mesmo sonho que eu tinha, né? Tive uma banda durante 13 anos lá na cena de Guará, no Vale do Paraíba, Litoral Norte, etc. Mas eu sentia que o que eu queria, que era viabilizar a minha vida através da música, né? Não ia acontecer estando ali e eu precisava estar aqui, né? E a gente já tem dificuldade estando aqui, você imagina estando lá. Então, quando a gente vê pessoas do interior chegando e construindo suas próprias realidades na cidade grande, vencendo, né? De alguma maneira, a gente pode dizer que a gente venceu. É muito satisfatório, muito satisfatório. Então, a minha história também, né? É muito essa, né? Sou um caipira que veio para a cidade grande, peitou muitas coisas, abriu mão de muitas coisas para fazer essa história acontecer. E hoje, 10 anos depois, só com a Selva, eu tenho 20, né? São 25 já quase de palco, de carreira. Mais 10 anos com esse que é o maior projeto da minha vida, que é o grande sonho mesmo, o grande projeto que eu dediquei toda a minha energia, né? 4 discos lançados, indicações a prêmios, etc. Então, essa é uma história muito, muito feliz também, apesar de tantas dificuldades, mas é uma história que dá para dizer que é uma história que até o momento tem um desfecho, não, mas um discorrer feliz, assim. Pô, massa demais, pô. Esse foco dessas coisas, assim, você já tinha... Quando que veio isso? Você tem, tipo... Quando que você sentiu? Tipo, teve alguma coisa, assim, que rolou, algum momento específico ou não? Foi meio só uma sensação, porque a gente é meio movido por sensação pra caramba, assim, né? Sem dúvida. Às vezes toma muito até, né, na cara, né? Essa sensação, a gente pode estar muito errado, mas como é que funciona isso aí? Cara, eu sempre... E eu acabei de responder uma entrevista, né? A gente teve uma entrevista com o pessoal do Pop Load e eu disse a palavra sempre 3 vezes. Eu sempre quis ser artista. Mesmo, assim, desde que eu me conheço por gente. Então, não sei se o povo aí acredita em coisas sobrenaturais, espiritualização das coisas, né? Não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso é uma questão muito particular, né? Às vezes nem... eu me sinto uma pessoa espiritualizada, mas às vezes até eu custo acreditar em tais coisas. Mas acredito que isso é algo até anterior a mim mesmo, eu acredito, que veio nato mesmo, porque desde dos meus primeiros lapsos de consciência de algo que eu queria ser, eu digo, de infância, né? Uhum. Eu sempre quis ser artista. Ponto. E eu não sabia exatamente se das artes cênicas ou se da música. A priori, das cênicas, eu sempre gostei muito de performar, então sempre fui aquela criança que era escolhida para ser orador, representante de classe. Você nunca foi o tímido da turma? Não, assim? cara. É o cara de pau, isso que eu ia falar. Não, sempre fui muito cara de pau mesmo, assim, desde moleque, sempre fui muito comunicativo, muito dado mesmo, assim, muito... isso mesmo, comunicativo, aparecido, né? Em Guará a gente fala isso, aparecido, Zé Graça. Então eu era mesmo essa pessoa, Zé Graça, que foi uma escola também, né? Porque também você tropeça demais nesse processo, nesse ímpeto todo, né? Mas aprende muito. Não tem um caminho também. certo, né, cara? Não. É muito louco isso, assim. Eu vi o Oswaldo Montenegro falou isso. Tipo, quando você tá no primeiro ano de engenharia, o que você faz depois? Você faz o segundo, depois você faz o terceiro e o quarto. Arte, música, né? Tipo, não tem isso, assim, saca? Tem conservatório, tem essas coisas assim, mas não tem o caminho, tipo, o caminho do artista, saca? Não existe um caminho óbvio, né? Isso que é muito foda. Cada um assim, tem a sua trajetória. Cada um tem a sua trajetória. Daí, tipo... Por exemplo, você queria ser artista. O que você fez pra isso? Se você, tipo, foi estudar música, se foi estudar canto, foi estudar teatro... Cara, pior que não. Nada disso. Da infância, não. Sempre foi uma coisa mais empírica. E eu dava um jeito de botar arte em tudo que eu fazia. Então... Consumia coisa pra caramba, né? Muito, assim, o que chegava também, né? Porque também era outra época. Anos Né? 90. O acesso era muito do que estava passando na TV mesmo, né? O que você via no cinema, ou o que tinha. Então, se você pensar numa realidade de cidade interior... Nossa. Você ia assistir exposição? Não tinha. Não tinha. Né? Então era a arte que tinha ali. Então são os músicos locais, né? A viola caipira, a catira, os congados, os moçambiques, né? O jongo, né? No tradicional linguaral, o jongo tamandaré. Então a cultura popular somada à cultura pop da época. Né? Então que era a televisão, rádio. basicamente a televisão. Pegava MTV lá? E rádio, não. Não. Imagina.
A MTV eu fui ter ciência disso já na adolescência pra frente, assim. Já que com o advento de TV a cabo, Sim. etc. Porque o sinal não chegava lá. Quando eu cheguei em São Paulo e descobri que a MTV era um canal aberto em São Paulo, bugou a minha cabeça. E a gente Total. demorou a ter uma condição financeira pra ter TV a cabo, né? Isso era uma coisa de alguns amigos que tinham mesmo na minha casa mesmo. Ter bem velho. Bem mais velho. E muitas vezes você tinha só pra televisão funcionar. O canal aberto funcionar bem. Porque nem, Pois é. Porque nem o canal aberto funcionava bem. Mas aí tinha algumas alternativas, né? Que era os programas. Então tinha o Clipper da TV Gazeta, né? A Gazeta pegava lá, que era o programa da Drica que passava no final da tarde e dava acesso, né? Então, sei lá, conheci Racionais MCs por causa da Drica. Então, assim, era isso que chegava pra gente. TV Cultura, né? Metrópolis, né? Que tá até hoje no ar. A gente, inclusive, acabou de dar a nossa 5ª entrevista pro Metrópolis. É um programa que acompanha a gente desde o surgimento da banda. Todos os momentos da gente, eles estavam lá com a gente. Então, eu queria mandar um salve aí pra galera do Metrópolis, Didi, Marquinhos, Cunha, Cris, todo mundo aí. Então, era isso que chegava pra gente. Então, essa noção, ela foi baseada nesse lugar. Fita cassete, assistir vídeo, né? Ir ao cinema quando dava. As peças de teatro que, às vezes, chegavam. Coisa de teatro infantil, de dança... E muita rádio FM e muita TV aberta. Então, assim, eu também sou forjado na cultura pop mesmo, na novela. Eu sou uma criança noveleira. Minha avó materna morava com a gente... Minha avó paterna, desculpa. Falo materna porque ela foi minha mãe mesmo, assim, né? Meus pais trabalhavam na noite e eu ficava muito... Né? Eu e meu irmão, a gente ficava muito com a minha avó e... Então, desenvolvemos uma relação com ela quase que de maternidade mesmo. Minha avó era muito noveleira a ponto de consumir, não perder um capítulo e ainda mandar eu na banca comprar a revista de fofoca, de novela, pra pegar o spoiler. E nessa eu tinha gosto, né, pela leitura. Eu ia na banca, comprava um jornal Lance, que eu gostava de acompanhar o futebol, e lia a revista das novelas. Então nessa eu me desenvolvi também esse gosto de assistir novela, de desenvolvimento artístico, né, de um olhar para a arte perante o que era a cultura pop do momento. Então, diga-se de passagem, era isso, rádio FM, as músicas que tocavam na rádio e a novela. Novela teve uma importância muito grande pra música também, né, cara? Claro. Pra aquela galera dos anos 80, 90, cara. Tipo Lenine mesmo. Os caras, Caetano. Era a maior fonte de divulgação fundamental, né, cara? Mudou a vida de muita gente. E saiu os discos da novela, né? O nacional, internacional. E você queria comprar aquilo, cara. Era objeto de coleção. Hoje eu tenho uns vinis, né? Que são os vinis de novela, né? É meio poder. O vinil original do Vale Tudo. Tem música que você só acha em disco de novela. Mas era umas puta coletânea, né, cara? Então, se você parar pra pensar, era muito interessante. Ditava um pouco do que era aquele momento. Então, vai moldando o caráter mesmo, né, cara? Essa limitação que a gente tem num tempo ou de um lugar, assim, vai moldando a gente de certa maneira, né? Você acha que a gente consumia com mais calma também as coisas? Sabe? Tipo, acho que o tipo de consumo... Hoje em dia tem tanta coisa tão fácil, assim, que a gente consome meio malucão, assim, e não consome e vê nuances e vê coisas assim. Que se tinha um gibi, você ficava naquele gibi até você não aguentar mais, porque você não ia ter outro durante um tempo. Exato. Eu entendo o que você está dizendo. Não, tipo de consumo. Acho que música, disco também. Esse lance do encarte do disco também, que é muito falado hoje em dia. Tipo não preciso do encarte. Mas eu gosto. Eu sou meio... Não sei, sabe? Eu acho que faz um pouco de sentido, assim. Eu lembro que na época tinha no supermercado começou a vender uns DVD mais baratos, assim. Eu lembro que eu tinha um do Queen, cara, que eu assisti umas 300 milhões de vezes, assim, aqueles clipes do Queen e tal. Que é o que tinha. Era o que tinha. Tinha um do Bee Gees e um do Queen, assim, sabe? E um do, sei lá, um filme de Bang Bang muito ruim, assim, sabe? Porque, você é de São Manuel. Sou de São Manuel. Eu sou interior, mas um pouquinho maior. Cara, falando isso, você falou de catira, viola aí, ó. Os caras são de lá. Eu sou de Ribeirão Preto, lá um pouquinho maior. Nossa, São Manuel é muito pequeno. Tem shoppings. Tem shoppings na cidade. Então, tipo, mesmo assim o consumo era difícil. E também era caro. Então tem esse detalhe. E também era caro. Eu digo porque eu lembro de comprar o álbum e ficar lendo as letras e ouvir, assim. O CD ficava bem fininho, de tanto que a gente escutava, a gente brincava. Quase furava, né? E eu acho que é um pouco disso. O jogo de videogame que você tinha só tinha um jogo.
Então, você debulhava, assim, o jogo. Pode Então, crer. eu acho que o consumo a novela é o que tinha, que era mais novo. Todo dia tinha um capítulo novo. Pode crer. Então, a gente via de segunda a sábado, né? Nossa. E domingo os programas de auditório, que é onde iam os artistas se apresentar. É isso. Não, e aí acho que, só voltando ao cerne da pergunta, foi muito nesse lugar da visão e da experimentação, mas eu não fui estudar música formalmente. Eu entrei no começo, né, da minha infância, a escola onde eu estudava tinha fanfarra, então tudo que tinha arte eu me interessava. Então tinha uma peça de teatro na aula de artes, eu ia lá fazer. Tinha o trabalho para apresentar, eu dava um jeito de tornar aquilo alguma apresentação artística, e isso foi caminhando com a minha evolução também. Fui aprendendo a ler, comecei a tomar gosto pela poesia, isso graças a grandes professoras, principalmente Dona Sueli Monteiro, que é viva, e eu faço questão de acreditá-la, porque foi a mulher que me fez pegar gosto pela escrita poética. Eu sempre fui uma pessoa de humanas, claramente, sempre gostei de escrever e tal, de ler, aprendi a ler muito cedo, sim, né? Segundo a minha mãe, foi muito mais cedo do que o normal para as crianças, não sei exatamente quantos anos, mas autodidata. Meu avô tinha o costume, né? Meu avô é carioca e já morava em Guará, no interior, então ele comprava o Globo. O jornal que ele lia era o jornal Globo, o jornal carioca. Uhum. E eu me lembro, né? Quando eu vejo a logo do Globo, me remete ao meu avô, porque era o hábito dele. Eu acordo, uma criança que acorda cedo, meu avô acordava às 6 horas da manhã, pegava o carro, ia comprar pão e comprava o jornal do dia. E ele me botava no colo, né? Que era cedo e tal, ele acordava cedo, eu já aproveitava para cuidar de mim ali nessa que meus pais trabalhavam de final de semana na madrugada. E ele... Desculpa, o que seus pais faziam? Os meus pais tiveram um buffet muito tempo. Então, né, itinerante, né? Um trabalho muito itinerante. Eles trabalhavam no horário comercial durante a semana e nos finais de semana, em vez de descansar como todos os CLTs da vida aí, os trabalhadores, eles trabalhavam mais. Daí saí para fazer festa sexta-feira e só voltavam no domingo para casa. Nossa, é pesado o trampo de buffet. É um circo, né, cara? É um circo. Você tem que pensar que você fazer um evento é um trampo. Você imagina você fazer 2, 3, 4 por semana, né? Montando a festa, que é o sonho de alguém. Um casamento, uma formatura, né? Então, é muito louco, né? Hoje, adulto, eu paro e penso no tamanho desse trampo, desse corre e falo, caraca. E numa época que era uma parada que não era... Eles foram meio pioneiros, assim, nas paradas. Então, assim, foi duro, né? Foi uma luta dura, assim, mas também alto, que... né? Mas eles foram muito corajosos também, muito, muito interessante de ver, assim, a parada. Essa professora sua era de português? Professor de português, Dona Sueli Monteiro. Beijo pra você, Dona Sueli. É muito louco isso, E né? ela me fez ter gosto, né? Então foi a professora que me apresentou os grandes poetas, Manuel Bandeira, Drummond, Clarice Lispector, e assim, e por aí afora. E aos cancioneiros, os cancionistas também, né? O cancioneiro de Chico Buarque, de coisas que ela gostava e que levava pra gente como exemplo. A partir disso, eu nunca mais parei. Isso com 9 anos de idade. Eu comecei a escrever poesia com 9 anos de idade e nunca mais parei. Caraca. Então, tudo... E aí, de repente, eu comecei a musicar empiricamente, né? Por ouvir música e não necessariamente por tocar a música, comecei a musicar os meus versos. Então, eu tinha um trabalho da aula de ciências, tinha um trabalho da aula de história. Eu sempre fazia música, porque eu era muito novo, eu sabia que eu tinha desenvolvido uma habilidade para fazer aquilo e eu gostava de me apresentar. Então, foi ótimo, foi um puta recurso para mim, porque eu só tirava notão e ficava legais, era um jeito de estudar também, né? Então, você pegava um tema, sei lá, tinha Egito Antigo, e escrevia uma canção sobre o Egito Antigo e apresentava lá na frente, dava uma nota boa e ainda estudava. O jeito que eu decorava as coisas era com música. Porque eu nunca tive muita... A memória nunca foi muito boa. E aí eu lembro que toda matéria que o professor dava a dicasinha, falava, ó, decora assim, a mitocôndria, né? E aí eu lembro que sempre com música é o jeito que eu decorava. Nossa, muito louco isso. Não, é isso. No fim das contas era um recurso também que acabou... E era uma diversão também, né, cara? Isso que é louco de dizer, né? Porque o foda da arte, assim, o complexo da arte é que a gente tá fazendo uma coisa que dá muito prazer,
Só que tem o outro lado, né? A gente precisa sobreviver disso, precisa sempre fazer isso, né? Então é muito louco você equilibrar essas coisas, né? Porque é muito fácil você confundir o tesão, né? Com não trabalho, assim, né? Assim, que é duro esse momento também de você encarar isso de uma maneira assim... Não romântica, né? Não romântica, mas não perder... Mas não virar uma pedra também, né, cara? Claro. Acho que é sempre bailando, assim, numa corda bamba, que eu sempre fico pensando eu fico muito curioso quais são os caminhos para não virar pedra, mas mesmo assim não ser bobo, né? Não é nem bobo, não sei qual que é a palavra, mas você entende o que eu tô dizendo, né? Claro. De sobreviver do rolê mesmo, assim. Eu acho que é isso, né? No fim das contas, o que eu tentei a vida toda foi esse lugar de viabilizar essa que era meu maior tesão, né? De viabilizar esse que era o meu maior tesão e foi nessa jornada dentro. Depois de um tempo, com 14 anos, eu fundei minha primeira banda, que era uma banda de forró. Então, contrariando as estatísticas, todo mundo monta uma banda de grunge, uma banda de rock, os metaleiros, punk, né? Que era a minha geração e tal. A nossa primeira banda foi uma banda de forró, que na época estourou o boom do forró dos universitários. Fala né? Mansa, Bicho de Pé. Coador de Fulô, Bicho de Pé, Raiz do Sana, Forró Sacana, Rastapé, que foram esses caras relendo, né? Esses grandes mestres do Nordeste, mas propondo esse afã da juventude, né? Dessa coisa da juventude. Então a gente já, nessa época tinha 14 anos, então você já mirava, né? Nesses jovens adultos, nessa que a moçada tá curtindo. E esse bichinho picou a gente. Não só a mim, mas a minha turma, assim. E rolava um movimento do forró bem grande, assim, na região ali em Guará, no Vale e tal. E virou? Virou. E Foi era com só essa banda que eu fiquei releitura? 13 anos. 13 anos? Foi essa? Foi do 13 forró? anos, a banda de forró. Caraca, Já no final da banda, a gente Os 14... Pois é. Caraca, Aos 27. Então você parou a banda e logo em seguida você já veio com a Selva. Não, eu tinha as duas. Eu nem cheguei a parar a chinela. Quando eu comecei a Selva, eu ainda fiquei 6 meses com essa minha banda. E era de música autoral também? Tinha Ou música tinha autoral versão? desde o começo. A primeira música da banda foi uma música autoral que eu já tinha escrito. É mesmo, que legal, A cara. banda era Chinela de Palha e a música chamava Chinelada. Da hora. E aí tem isso. E só que foi louco, porque os meus amigos estudavam música também, todo mundo tinha esse interesse. E a banda, desde que surgiu a gente com 14 anos, caiu no gosto. Então a gente fazia festa universitária da Unesp, uma região bem universitária. 15 anos? A gente vem com 15 anos de idade. Na noite já, na madruga, bicho. Que era outra época também, né? Com 15 anos no interior, você já ia pra noite, né? A moçada já ia pra noite, já ia pras festas, era bem mais precoce do que é essa geração de hoje em dia, assim, né? Acho que não coloco como certo e errado, mas Só o que era. diferente, né? Diferente, Era né? o que era, era o que era. Então a gente teve contato com a noite, com, né, as dores e as delícias, os perigos noturnos muito mais cedo aí, mas por outro lado foi uma puta escola também, né? Pra desenvolver e tal. E fiquei com essa banda até os 27 mesmo, até fundar a Selva, no momento que eu me liguei que aquilo não me levaria pra onde eu queria chegar. Como assim? Como que foi o clique? Você fundou aqui a Selva? A Selva, A Selva São nasceu Paulo. aqui em São Paulo, sim. você já te veio Eu pra já cá. morava em São Paulo e eu voltava todo final de semana pra trabalhar. Seja tocando, que era a maioria das vezes, seja trabalhando com os meus pais nas festas. Ah. Porque era a forma que eu tinha de ganhar um troco para viver a semana aqui em São Paulo, né? Então, cara, já trabalhei tudo que você pode imaginar, bicho. Já peguei de garçom, já peguei de segurança, de carregador de caminhão, lavador de prato, Putz, Qual que é o mais legal? Qual que é o mais treta? mas tem que ter segurança, né? Imaginei. Tem que sair na mão com os outros, segurar os loucos. Teve que segurar Perigo muito de tomar louco já. garrafado. Nossa, cada história que se eu ficar contando pra você aqui, eu vou É por umas isso que você 2 tá horas. nesse processo de crescer cada vez mais, hein? Nessa época eu já era Isso já tinha uns 16, 17 anos, eu já malhava, né? Já tava fortinho, assim. Já dava pra ser segurança. E lutava também, né? Treinava boxe, Hapkido, meu irmão já era campeão paulista de jiu-jitsu. Caraca. Então, e a gente era umas crianças grandes, né? E daí meu pai, em vez de pagar o segurança, ele pagava nós, né? E era isso, eles também... A gente não tinha condição do cara chegar, tipo, pô, toma aí
uma mesada, uma grana pra você aí. Nessa época, eles eram muito... Era uma situação complexa financeiramente, assim, na nossa vida, mesmo, né? Eles eram super correria e a forma... Eles eram aqueles caras que falavam, você quer grana? Trampo. Vem trampar aí. Entendeu? Então tinha isso. Ou na noite, cantando, né? E a banda tinha bastante saída, assim, né? Tinha um público legal que a gente conseguiu formar lá na cidade, na região e tal. Mas eu sentia que E são com os meus amigos de infância, né? Então, basicamente, a gente manteve a mesma formação, depois até cresceu um pouco mais, trouxe outras pessoas ali para tornar a sonoridade um pouco mais corpulenta. Mas eu percebi que os caras não estavam na mesma que eu, assim. Eles estavam numa de tocar de final de semana e curtir, e eu tava numa de compor canção, de correr atrás, de viabilizar essa parada. Tentei trazer a banda algumas vezes, de fato trouxe umas 3, 4 vezes para fazer shows aqui em São Paulo, porque eu já tava conhecendo uma galera da cena das festas, de cultura e etc, que tava rolando aqui, e consegui alguns encaixes, foi legal e tal, mas os caras não eram responsivos, né? E aí a gente conversando muito francamente, a gente entendeu que não era necessariamente isso que os caras queriam viver, os caras não iam largar os estudos, os caminhos que eles tinham escolhido cada um para sua própria vida, para viver de música. Música, né? Como eu queria. Eu não fiz música porque os meus pais não deixaram. Eu não sabia se, né? De novo, não sabia se eu queria ter estudado música ou cênicas. Mas naquela época, ainda mais com a questão financeira, o medo que os meus pais tinham acho que é muito comum isso até também, hoje, né? Acho que até hoje. Né? Até quem é artista não quer que o filho seja artista, né? Porque é difícil mesmo, cara. Então, assim, ainda mais a gente, que não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha padrinho, não tinha, né? Ninguém aqui na cidade grande. Cheguei no interior, foi tudo na unha. Encontrei com os caras do ABC lá e a gente formou a banda, mas ninguém tinha padrinho. Então, eu acabei indo fazer publicidade e propaganda, porque eu entendia, eu ia para comunicação, ponto. Eu ficava na dúvida se eu ia para jornalismo, rádio, TV ou propaganda. Acabei indo para propaganda porque eu via mais música. Eu pensava em comercial, o jingle. Pensava em rádio, os jingle de rádio. Então eu falei, puta, aqui tem música. Aqui tem texto criativo, aqui tem, né, o copy criativo, a coisa dos redatores e tal. E isso me encantava demais. Tanto é que eu comecei minha carreira profissional da minha skin publicitário como redator. Né? Então foi com a parada de escrever sempre com a caneta na mão. Né? Sim, então, total. E paralelo à banda. Paralela à banda de Guará, né? Então, eu comecei a estagiar já no segundo semestre de escola, de faculdade, porque é isso, né? Precisava correr atrás de grana. Você fez faculdade aqui em São Paulo? Fiz em São Paulo. Ah, pode crer. E aí, já comecei a estagiar logo no segundo semestre, super cedo, né? Meus amigos tudo indo pra esbórnia, pra farra, e não sei o quê. Eu já tava lá no ralo. Mas sempre objetivando a parada. Final de semana eu voltava, eu que vendia os shows, eu voltava... Passava som, cantava, compunha, recebia o dinheiro, dividia, pagava a galera, também que batia os canteiros, subia pra cabecear. Isso tudo começou a me desgastar um pouco. Eu falei, pô, galera, vamos junto aí. Acho que a gente tem um potencial legal. Tô a fim de viver dessa parada. E os caras, depois a gente entendeu que não era isso. Daí eu falei, opa, eu já tô na cidade grande. Tem uma galera muito foda aqui fazendo som, né? Eu preciso conhecer gente. É que eu queria entrar, porque saiu de um grupo de forró, 4 músicos geralmente. Começou com 4, depois no final já eram 7. Porque a gente... Nessa eu já comecei a trazer outras referências. Então, o fato de eu ter vindo para São Paulo... Cheguei aqui, a cena que pegava na época era o samba rock, né? Teatro Mais... Faro Fino, Pala, Sandália de Prata, Clube do Balanço. Exatamente, saudoso Matóli, meu parceiraço. Que acabou, isso, esse pessoal acabou virando são meus amigos hoje, né? Pirituba, Zé Eduardo, Andréia, pô, tanta gente legal, né? E isso... Puta, aí com a cena do samba rock, comecei a redescobrir, comecei a descobrir um Tim Maia que eu não conhecia, da fase do Racional, de outros lugares, o Bebeto, o Marco Ribas,
o próprio Trio Mocotó, Sim. né? Que a gente já tinha contato através desse programa da Gazeta, do Clipper, que passava, né? Os clipes do Trio Mocotó e tal, achava os caras o máximo. E chegar aqui e ter contato com tudo isso, com essa cena. E a partir disso, você vai pegando daqui, pegando de lá. São Paulo com essa efervescência toda, né, cara? As bandas autorais. É verdade, né? O Clube do Balanço eram big bands, né? Big bands, cara. Big bands. E fora a galera que tava fazendo som autoral também nessa época, né? É verdade. E, poxa, Projeto Nave, Móveis Coloniais de Acaju, Mombojó, Pode crer. essa turma, Teatro Mágico, mano, de uma galera dessa cena e de outras várias cenas, né? É meio que encontrar tudo que você tava procurando, né? Não tem essa sensação um pouco assim? Tipo, a galera tá fazendo o som que eu queria estar fazendo, juntando onde eu tô juntando. É isso. Uma moçada Láfia. Nossa, quando eu descobri a Láfia, foi uau, que legal. Puta, enfim, muita coisa legal, assim. E nessa abriu muito a minha cabeça, eu comecei a querer, né, misturar mais referências, né? Porque por mais que eu ame forró mesmo, né? Minha escola, o gênero que eu amo, né? Sou neto, minha avó é potiguar do Rio Grande do Norte, então também tem esse gosto no lugar da veia familiar, né? Vira e mexe eu te vejo cantando. Não é, mas eu não largo. Tem meu trio de forró até hoje, aqui em São Paulo. A gente acabou de mudar de nome agora, Arrumadinho Sem Vergonha, pra ficar bem despretensioso mesmo. Porque não é uma coisa que eu também tenho um interesse de ultra comercializar. Meu foco é a selva mesmo. Baile Samucage também, que a gente faz na Paralela. Mas o forró é uma paixão. Uma paixão que eu não quero nunca largar de mão. E às vezes as pessoas me param e me falam, pô, cara, tem um projeto tão legal aí, tão grandioso, você vai tocar forró nos botecos aí, então eu vou. Eu vou primeiro porque eu não sou uma pessoa diferente de nenhuma outra. Eu acho que o grande barato da música pra mim é encontrar gente. É a troca. É você se misturar mesmo. Assim. Eu gosto é disso. Gosto de gente. E é minha raiz. Eu devo tudo que eu tenho. Se existe o Samuel Samuca hoje, o da Selva, é porque eu fui o Samuca da chinela lá atrás. E que compunha forró, e que tocava forró. Meu primeiro instrumento foi o triângulo, bicho. Tô aqui demais. E eu não largo do triângulo até hoje, né? Então, ainda tô lá tocando meu triângulo. Saca? Antes de aprender, de sequer tocar um acorde de violão, eu já tocava triângulo. Então, é sobre isso, né? O zabumbo, o triângulo. Então, acho que tem a ver com isso mesmo, assim. É doido porque a gente, por necessidade comercial, né? A gente tem que estar em prateleiras, né? Eu aprendi isso muito fazendo quadrinhos e música, assim. Eu sempre preciso saber o que você vai fazer, né? Isso sempre foi uma dificuldade pra mim também, assim. Não, agora você faz esse tipo de música ou aquele tipo de música. Mas é inevitável num mercado isso, né? Tipo, a selva, você... Não sei, acho que até pode, que a selva é bem híbrida, assim, né? Eu Acho não que sei até qual prateleira. Eu não dá sei. pra Eu não colocar sei um onde forró coloca. ali, né? Então onde que coloca, Não, assim, sabe? Tem. Afobado Peito Altivo é um forró. Coco Doce é um forró. Chamarteiro é um forró. Mas a selva? Na selva, né? Não, a selva é o quê? A selva é tudo, bicho. É? A selva É a MPB. selva. A selva é MPB dançante. Música popular brasileira. A própria sigla MPB, ela tá aí pra justamente isso, cara. Pra não te encaixar necessariamente numa coisa Que só. é uma sigla muito... Qual que é a sua prateleira? Eu também não sei, cara. MPB. É MPB, mas assim, música popular brasileira, né? Até uma sigla que é um pouco difícil de entender ela, né? Assim, de sacar o que quer dizer música popular brasileira mesmo, assim, né? Virou MPB, não é música popular brasileira, né? Acho que vira um estilo mesmo. Mas é né? igual MPB rock. Tem rock junta tem um tudo. monte de coisa. Não, mas rock tem hard rock, tem heavy metal, tem... Não, mas sei lá. é MPB dançante. Você tá. é o MPB... Então, eu tive um sonho que o De John boas? Lennon me falou que a minha música era pop, cara. Então agora eu falo que minha música é pop, cara. Não, mas eu acho que o pop, cara, eu acho que ele é uma segunda qualificação. É um outro... pode crer. Porque tudo é pop também, brother. Pois é. Sacou? Tem o reggae pop, o samba pop, o pagode pop, o sertanejo pop. O que é o pop, cara? A música pop brasileira hoje é o sertanejo. Se você parar pra pensar, o que é o pop? Pop é o que tá na boca do povo. Sim. Que o povo, você canta meio verso, o cara continua. De tanto que ele ouviu, sabe? Uhum. Então isso
deriva-se de outras questões, né? Monetárias, de onde a mão pesa ali do dinheiro, de como que esses caras investem, qual que é o tipo de dinheiro que eles estão, a quantidade, de onde vem esse dinheiro. A gente não precisa nem entrar nesse aspecto. Mas é legal falar que não existe, assim, muitos fatores, mas também é legal dizer, não sei se você concorda, porque não existe muita mágica nessa história, né? É muito suor, mas também tem um lado, assim, de networking, né, claro. cara? Esse tipo de coisa, assim, claro, né? Não dá pra ser romântico, né? Porque é um mercado como outro qualquer. Exatamente. Então, o network funciona pra você que é... Vocês que são do audiovisual, funciona. Funciona pra você que é um empresário, funciona. Funciona pra você que é médico, por que se faz... Pra todo mundo. Por que existe a convenção dos médicos lá do XPTO? Porque é tudo networking, gente. Então, assim, na música não é diferente. Por que existem as feiras de música? Por que existe o showcase? Por que existe... É um mercado, é negócio. Então, acho que Mas é isso, o artista, por ele ser um sonhador, uma criança um adulto que não abandonou a sua criança, né? Eu li isso esses dias. Bonito. Sobre essa definição do que é ser o artista. É um adulto que segue acreditando naquela criança que sonhava lá. Eu me identifico prontamente, dito a história que eu acabei de contar pra vocês. Eu sempre quis ser artista. Meu tesão é fazer arte, é apresentar, é performar desde criança. Então eu sou um adulto de 37 anos que não soltei a mão da minha criança lá de trás. Então a gente que é artista, a gente tem um romantismo muito grande, né? Esse lugar de, basta eu escrever uma canção genial ou pintar um quadro genial que as coisas milagrosamente vão acontecer, alguém vai me descobrir. Mora dentro de cada artista uma esperança de que alguém sempre o descubra. Só que o artista precisa se conscientizar cada vez mais, no mundo que a gente vive hoje, que é imprescindível que ele se desenvolva em outras capacidades, outras skills, em outras skins, que não só a do artista. E aí foi isso que eu me liguei também. E aí você começa a pensar estratégia mesmo. Eu penso estratégia desde que eu fundei a Selva. Desde pensar a nossa própria festa para lançar a banda dentro da festa. Como é que eu vou atrair gente? Vou montar uma festa. A gente montou uma festa que era Matagal. Naquela época que a brasilidade estava muito aflorada, né? E a Selva... Te Amo, né? Isso, Plantragem, Primavera Te Amo, Fuleiragem, essas festas de brasilidade começaram a pipocar. E a gente falou, opa, a Selva tem um som bem neotropicalista, né? Principalmente no primeiro disco, está muito... Tá na cara, né? Que é um pouco isso, né? Mistura vários gêneros dessa dita MPB, mas sempre com esse teor dançante, caliente, latino, né? Porra, como é que a gente vai trabalhar essa plataforma? Como é que a gente vai fazer esse primeiro show acontecer aqui? Vamos lançar uma festa. As festas não estão bombando, as pessoas não estão querendo ir pra festa de brasilidade, vamos lançar a nossa. Vamos chamar uns DJs legais aí, uma galera parceira nossa, que a gente foi se aproximando e tal. E a gente colou exatamente nos caras, no Ivan Casabon, no Davi Carneiro, que eram os caras da Primavera. Vamos correr com nós na primeira edição aí, vamos. Os caras botaram os DJs parceiros, que é DJ Perfeito, Vinícius Silvério e Rafael Telefone, da Súbite. Esses caras tocaram na primeira edição da Matagal. Então, com a Selva no palco, eles na discotecagem. E Felipe El, meu querido amigo, salve El. Grande cantor, grande compositor, meu parceiro, participando do primeiro show da Selva. E aí colou uma galera no primeiro show já. Mas na verdade era na festa, né? E aí show com o Samuca e a Selva. Fomos lá, apresentamos a parada. E aí a formação da Selva se deu com essa galera do ABC Paulista, né? Que era a galera da Nômade Orquestra e do Babum, que era uma banda de reggae, uma big band de reggae que tinha lá, muito legal por sinal. Que eu já flagrava a caminhada dos caras, mas nem imaginava ser amigo dos caras. Mas sei que você selecionou dedo a dedo? Tipo, eu não. Não, imagina. Eu só queria juntar com uma galera foda. É que juntou com 10, né? Que fizesse um som. Mas aí eu queria. Eu queria fazer uma banda. Pensei em 4. Não, mas eu queria uma big band mesmo, assim. Essa é uma parada que eu sempre gostei, assim, do som pujante. Sei lá, minha banda favorita da vida é Earth, Wind and Fire. Bom demais. Porque, pô, não nem pra falar, né? Sonzão. Nossa senhora. Mas era o som que rolava na minha casa. Meus pais trabalhavam na noite, cara. Imagina, fazendo festa, casamento. Os DJs só tocam essas paradas, né, filho? Da época deles também, né? Disco music e tal, né? Fuzue, que foi a disco, né, cara? Década de 70, 80 ali.
Então era esse tipo de som que rolava na minha casa. E música brasileira. Minha mãe com mais gosto pra música brasileira, meu pai com mais gosto pra música de pista, assim. E então eu sempre quis, pensava nisso, na banda grande, com metaleira, coisa e tal, Tim Maia, Vitória Régia, né? Pensava muito nisso também, que tem muito a ver com esse advento da minha chegada, da minha pesquisa com relação à obra de Tim Maia, dessa galera, Simonal e tal. E aí nessa eu encontrei o Rodolfo Lacerda. Rodox. A gente tinha... O Rodox tinha um bar na Vila Mariana, bem aqui, né? Onde a gente tá, inclusive. Que rolava a galera universitária, que colava ali e tal, e tinha vários compositores ali que faziam roda de violão, apresentando canção autoral, não sei o que. Um belo dia eu colei lá, tava rolando esse lance. E cantei na roda. Entrei na roda, cantei, depois toquei umas músicas autorais minhas. Puxei o violão, toquei ali e tal. E o Rodox cresceu o olho, colou em mim e falou: mano, da hora, hein? Da hora essas paradas aí. Você tem um molho diferente aí e tal. Colou em mim com esse discurso aí. Eu falei: obrigado, irmão, da hora. Quer me produzir? Já meti essa, conhece uma galera aí? Tu quer montar uma banda aqui em São Paulo e tal. E ele: não, puta, pior que eu não sei o quê. Tempos depois, assim, uns 2 meses depois, ele me ligou assim: cara, já sei quem vai fazer a banda com você. Ó, sexta-feira tem o show da Nômade Orquestra lá no Serralheria, antigo Serralheria, ali na Guaicurus ali. E você precisa conhecer essa banda, eu vou apresentar você pros caras, os caras vão gostar de você, pode botar fé, cola comigo. E foi louco, porque esse dia eu tinha um date com uma ex-namorada minha que morava em Brasília. E a gente tinha terminado, mas ficou aquela coisa mal resolvida, né? Eu era apaixonado por ela. Até onde eu sabia era vice-versa, né? Acho que era vice-versa, de fato. Mas aí, cara, eu atrasei esse date, né, cara? Ela foi pra um rolê e eu fui pra esse show porque eu precisava conhecer os caras. E pensando: nossa, vou assistir o show, vai dar tempo, sair daqui, vou pro outro rolê encontrar com ela, né? Assisti o show, acabou o show, o Rodox queria me apresentar pros caras, eu fiquei tomando uma com os caras. E a gente falando ali e tal, porra, deu mó match, eu contando as histórias, os caras super interessados, assim, porra, cara legal e tal. E eu, porra, que esse cara legal. E os caras, assim, numa de orquestra, não sei se vocês já ouviram, né? É um som muito eloquente, muito elegante, né? Muito adulto. E no palco eram caras da minha idade, né? Nessa época eu tinha 27 anos, eram uns caras de 28, 30 anos. Ou seja, a mesma faixa etária fazendo som de gente madura. Cara, ali meu mundo fez todo sentido. Eu falei: cara, se esses caras topar correr comigo, eu tô feito. Porque é uma galera da mesma idade, né? Tenho certeza que rola um alinhamento de ideias ali. Os caras são amigos do Rodox, a gente é amigo aqui e tal. Combina, né? Se der um match nas ideias, musicalmente, ele se garante e eu me garanto aqui também. Eu tinha uma autoconfiança de, não, se eu tiver uma banda foda, nós vai voar. Era um pouco do que eu pensava, né? Queria performar livremente, não queria saber de empunhar instrumento, nada, só queria cantar e dançar. Tinha as músicas, confiava né? Todo autor confia nas suas próprias composições, né? Se você não confiar também. Com certeza. E aí, resultado. Eu fiquei lá tomando uma com os caras, a gente se falando, ficou empolgado pra caramba. Os caras meio que já compraram a ideia de cara, o Fão, principalmente, né? Nosso trombonista. Fica tranquilo, nós vamos falar com os caras e essa semana eu te dou um salve aí e tal. E eu, daí, nossa, caramba, tô atrasado. Saí correndo, fui encontrar com a menina no outro rolê. Cheguei lá, tava pegando outro cara. É isso aí, né? Tá vendo? Altos e baixos, Altos né? e baixos, Escolhas aí, né, cara? Dias de luta, dias de glória, né, velho? Aí fui pra casa com esse mixed feelings, né? Esse mix de sensação ali de... Caraca, venci no jogo e perdi no amor, né? Foda, cara. É isso. Mas rolou, né? Daí a Selva nasceu aí, então. Aí a Selva, cara, 2 semanas depois a gente tava fazendo o primeiro ensaio, assim. demais, gravei cara. umas guias, que inclusive o Rodox me mandou uns vídeos que ele tem no YouTube dele, privado, assim, deu com o violãozinho ali cantando todas as músicas, voz e violão, cara. Uma loucura, assim. Nem eu lembrava desses vídeos. Aí eu assisti. A gente fez o show de 10 anos agora no Sesc Pinheiros, né? Na sexta-feira. Depois a gente saiu pra tomar uma, ele foi. E a gente ficou emocionado. Ele falou: cara, eu tenho esses vídeos, mas cadê esses vídeos?
peraí. Catou o celular na mesma hora ali, procurou. De repente ele achou, cara, sei lá, uns 8 vídeos diferentes. Eu cantando todas as minhas músicas no violão, assim. Caraca. Gravado, ele era ele também fazia Ele é do conteúdo audiovisual, do audiovisual, né? Então ele colocou a câmera num tripé. O vídeo é PB, assim. A gente gravou com um Tascam. Então ficou um som legal, assim, pá. Podia ser uma coisa bem mais tosca, né? Ele fez questão de fazer um registro, mas então eu falei, cara, ele falando, bicho, eu tenho aqui um acervo histórico da história da demais, selva, cara. E deixa eu te perguntar, hoje em dia você vive da arte? Vivo da arte, graças a Deus. Desde quando você vive da arte? Só da arte? É. A pandemia não conta, né? Porque a gente teve que se virar, né? De outros jeitos. Agradeço muito o pessoal da Oficina, que é uma produtora cultural aqui de São Paulo, que me abriu as portas para que eu pudesse desenvolver uma série de projetos lá. Me desenvolvi muito profissionalmente também, então um beijo a todo lugar da Oficina aí, porque vocês foram fundamentais aí mesmo. Faço questão de exaltar. Mas fora isso, desde 2017. A Selva veio... Selva estreou em dezembro de 14, né? Mas a gente conta como 2015 mesmo, o ano da coisa, que foi quando a gente foi pra... Fez essa festa acontecer, depois largou a festa e já começou a se lançar no mercado mesmo. Então, Samuca é Selva no Mundo Pensante, Samuca é Selva no Rio Verde, Samuca é Selva por aí, né? E começou a testar essas músicas na noite. Ensaiava, tocava, né? Começou a se relacionar com a própria cena, trazer gente da nossa geração para cantar com a gente, para tocar com a gente. E no final de 2015 foi quando a gente entrou em estúdio para gravar o Madurá. Então foram uns 2, 3 anos só de amadurecendo, do que fazendo o quê? De criando caminho mesmo, né? Acho que foi isso mesmo, esses primeiros... 1 ano e meio, eu diria, né? Então, pensando que os 2 primeiros shows foram em dezembro, mas foram shows que a gente ensaiou ali 2, 3 meses para levantar esses shows, né? E depois a gente começou a aprofundar um pouco mais, ensaiar, tirar mais repertório e tal, né? Arranjar mais músicas autorais. E tinha essa premissa de ser uma banda autoral. A gente tocava, num show de 12 músicas, tocava 3, 4 releituras e o resto era só música autoral. Diferente da outra banda que eu tinha, que era 5, 6 autorais e o resto era tudo releitura, que era a banda de forró. E aí, então, foi durante todo o ano de 15, no final de 15, então dezembro de 15 a gente entra em estúdio para gravar o Madurá, termina na véspera do Natal ali, e o disco sai, Madurá single, a música, sai em junho de 2016, né? Então a gente já teve esse primeiro semestre de pós-produção, né, do disco. O disco ficou pronto em abril, e a gente saiu com o single em junho, Madurar single, e o disco veio ao mundo em setembro de 2016. Irado. Tem, nesse momento tinha banda, né, e tal, mas... Porque é isso, né? Vocês estão todo mundo ali fazendo arte, né? Sim. Mas acho que é uma coisa legal de falar, para quem não é desse mundo, que além disso, né, além dos músicos, além dos artistas mesmo, assim, existem nesse universo, assim, de um projeto, tem outras pessoas em volta que trabalham pela arte, mas não fazem arte, tipo, não vão no palco e sobem lá e tocam, né? Quando que entrou essas pessoas na tua vida e como que funciona essas produções mesmo, né? Estrutura, porque a gente não tem muita noção de como, né, os caminhos e tal, como que você... Os músicos, assim, é meio óbvio, né? Você conhece os músicos e tal. Mas aí, né? Precisa de gente pra... O que precisa mais? Pra vender show, pra vender, sei lá, pra cuidar de som, pra cuidar de aluguel, pra várias coisas, né, velho? Claro. Como é que é isso aí na Selva? Começou já desde o comecinho já tinha essas pessoas? Vamos lá. No começo da Selva tinha o Rodox, né? O Rodolfo Lacerda. Ele abraçou com você. Ele abraçou o projeto comigo, assim, abraçou, inclusive compôs algumas canções comigo. Então virou meu cabeça do projeto junto comigo ali. Mas ele sempre atuou num lugar mais de fazer as coisas acontecerem, né? Ele, além de... Nessa época ele tocava na banda também, mas ele ficou 2 shows tocando na banda. No final do segundo show, ele falou, galera, levantou a mão e falou, eu não acho que eu tenho que tocar nessa banda, porque eu não sou músico, eu não vou conseguir acompanhar vocês. Vocês são músicos formados, né?
diplomados, com anos de carreira já na estrada, de palco, uma parte de experiência. Eu não tenho tanta essa experiência, não é... Tô sentindo que eu não vou conseguir acompanhar e não vou conseguir dar vazão para isso, então eu quero ficar mais focado no backstage mesmo. Então, vou ser o produtor da banda e vocês tocam, beleza? Vou compor também quero escoar essa coisa de compor junto e tal. Então ele ficou mais nesse lugar, ele optou já por ficar mais no backstage. Então desde o começo sim tem esse produtor. O que Só depois a gente trouxe o né? Junão Ferreira, né, que já era técnico de som dos meninos na Nômade. Então eles mesmo indicaram, falaram, não, Junão faz o som, vamos nessa, porque é muita gente no palco, uma sonoridade muito pujante, então você não pode ficar à mercê do técnico da casa. Porque se o cara não tem uma experiência em sonorizar uma banda desse tamanho, Vira barulho, né? vira barulho, você não vai entregar um show da hora. Então a gente, desde o começo, também tinha esse cuidado Esse rigor, né? de mesmo na suar cara, tio. bem. Então, É que não adianta nada ter uma banda tão rica assim que não vai chegar esse som pesado, forte, de muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo. exatamente. Aí, à medida que o Rodox que a banda foi ganhando cancha e ganhando reconhecimento, né? Na noite da cidade, né? Foi ganhando público, foi chamando a atenção da crítica. Nosso Madurá foi indicado a prêmio da música brasileira. Já no primeiro disco, então é um negócio que era inimaginável pra gente. E a gente nem acreditou, cara, quando saiu assim a nomeação. Eu lembro que era 1h da manhã, eu saí gritando na minha casa. Eu morava com um monte de músico, morava com mais 5 pessoas, tudo músico. E era 1h da manhã, mas a gente tava todo mundo no seu quarto, já dormiu, eu saí chutando coisa. Os caras já saíram. O que tá acontecendo, né? Era engraçado essa casa, porque ela tinha uma sala, igual aqui, assim, pensa que é uma sala de estar, era o lugar comum da casa, e era 1 quarto, 2 quartos. Era a sala e todos os quartos em volta da sala. Então eu abri a porta do meu quarto, saí gritando no meio da sala, os caras só via, pum, abri uma porta, 2 portas, os caras estão saindo, o que aconteceu? E era isso, né? Sensação boa, né, cara? Esse dia a gente abriu um vinho, tomou, foi madrugada dentro comemorando, assim, foi legal pra caramba, assim. E então a gente foi ganhando esse prestígio e com a medida que esse prestígio foi rolando, melhores oportunidades foram acontecendo pra gente. E a gente sentiu a necessidade de estruturar melhor a parada. O Rodox optou por não necessariamente fazer as produções no campo, né? De ser o produtor da noite, ele ficou mais no lugar de gestão da banda. E a gente trazia pessoas para fazer a produção na noite ali com a gente no campo, né? Cuidando de tudo, que horas que chegava, cronograma, passar de som, palco, coisa toda. E tal, começou a trazer hold, né, pra ajudar a gente no palco também. E a equipe foi crescendo, né? Foi trazendo, né? Shows maiores, shows de Sesc, tinha iluminador, VJs, etc. Depois entrou o pessoal para vender show da gente também. A gente trocou algumas vezes de escritório ali, de pessoal que vende shows. Então, é importante a galera entender que é uma engrenagem mesmo, né? Não é uma... Mesmo no mercado independente, aqui em São Paulo... a coisa é muito mais profissionalizada do que no interior. No interior era essa a realidade mesmo. Você tá com o técnico da casa, dificilmente vai ter um produtor ou uma produtora ali para fazer esses cortes por você. Ali, minha realidade em Guará, eu não tinha a menor ideia de que era assim. Você focar em só fazer o show. Que era assim. Eu vendia o show, eu produzia, eu coordenava tudo, eu pagava, fazia de tudo. E eu diria que 90% das bandas... de lá tem essa realidade, né? Eles por eles mesmo, não tem essa estrutura, essa exigência de soar uma coisa mais profissa. Em São Paulo, a gente entendia que precisava profissionalizar a equipe, a gestão. Ou profissionaliza ou não, ou morre. Ou morre. Não digo que morre, porque você pode ser o músico e ser o produtor da banda, né? Já vi muitas bandas que são assim mesmo, mas a pessoa é muito organizada, né? Ela às vezes chama uma pessoa para trabalhar no campo ali enquanto ela tá tocando, para ter esse apoio ali e tal, mas ela mesma, né? Existem vários casos ali de pessoas que são os músicos da banda, mas eles que vendem os shows, eles que organizam, faz a produção executiva da coisa, organiza os cronogramas, fala com o contratante, recebe, emite nota, etc. Escola, acho que é perfeitamente possível. Vai da organização de cada um e do empenho mesmo de cada um, de como que vai fazer isso, né? No nosso caso, eu não senti que eu tinha foco, organização suficiente e tal. O Rodox era muito melhor do que eu nisso.
E depois que a gente foi profissionalizando, trouxe outras pessoas até melhores do que ele para fazer isso depois também, né? Então, Que aí o mercado começa a puxar mesmo, né? puxa, e quanto mais profissional você demonstra ser, melhor para você no mercado, né? Acho que mais todo mundo, né? O próprio mercado Transmite reconhece segurança isso, para quem claro, tá contratando e tudo mais. claro, exatamente. Hoje em dia termina o show, o Samu começa a agradecer. E aí antes era só assim, valeu aí, valeu Rodox, valeu. Hoje em dia começa a ver uma Meia lista. hora. Não, Obrigado, agora a gente tá chega fazendo lá. ficha técnica. Eu já nem... Já passa Eu no nem filme, falo assim. mais, passa nos créditos, assim, telão. cara. São 27 nomes, velho. Sexta-feira Caraca, agora no velho. Sesc Pinheiro são 27 nomes aqui. Nossa. Se eu for parar pra agradecer 27 cada um... fora a banda? Não. com Banda a tem 12, né? Com a banda. Foram 10, né, da formação, mais as 2 backing vocals e... Então estamos falando de mais 15 pessoas. É gente pra Nossa, caramba, gente pra cara. caramba. Agradecer Rapaz. tudo isso de gente, você perde ali 20 minutos. Vai. Pô. Um dia é 20, mas 10 de show, num show que é contado, você precisa, né, contar uma história, não pode vacilar, é muito tempo, né? É. Eu já não sou um cara que fala pouco, né? Então, foda. Cara, desde aquela época lá que você tá vivendo de música e tal, mas assim, na nossa época de moleque era muito diferente, né? Como que os artistas cresciam, né? Tocavam em novela, faziam essas coisas. Hoje em dia a realidade da música é outra, né, cara? Assim, você não ganha mais por play, né? Você tem aquele vídeo famoso do Ivan Lins no Provocações, lá no Provoca, falando que ele ganha por play 0,0003 centavos, uma parada dessa assim que... Frações de centavos, né? E eu sei que você, Samu e a Cel, vocês também fazem projetos e tal, né? Você não espera as coisas acontecerem, assim, não tem como esperar, né, cara? Você vai criando projetos e mandando pra editais, esse tipo de coisa toda, vocês estão incansáveis nisso também, né? Vocês têm alguém pra fazer isso ou vocês vão atrás, é tudo meio junto? E como é que é essa parte, assim, de você correr atrás do... É isso, cara. No fim das contas, o que a gente tá sempre fazendo é correr atrás de recurso pra ter o máximo de dignidade pra trabalhar. Visto que somos um coletivo de 13 pessoas. Né? São os 10 do palco, mais 3 pessoas que estão fora deles, mas que a gente divide tudo irmãmente. Josi, nossa gestor de carreira, Junão, diretor técnico, faz a técnica de som, né? Então, desde do primeiro show, ele é o técnico de som e hoje tem esse papel diretivo ali na banda. E a Fernandinha Espinosa, que é a nossa produtora de campo, é quem vai pra estrada com a gente. Então... É isso, né? É muita boca para alimentar. Então você precisa correr atrás de recursos, cara. Sendo independente, você precisa correr atrás de recursos. Projetos... Diferente de um artista que já chegou num lugar de um mainstream maior, onde ele tem uma gravadora bancando legal, um projeto, dando adiantamento financeiro porque sabe que ele vai retornar, né? A imagem dele rende também muita grana, né? Com publicidade, com mídia, com anúncio, com trabalho de influenciador também que rola muito hoje em dia, né? Então é uma outra realidade. Nossa realidade, a gente precisa criar a realidade, né? A gente não pode reclamar porque é uma banda também prestigiada, né, cara? É legal ver que esses 10 anos você vê uma linha crescente da nossa carreira, né? Em todos os aspectos, né? Do número de fãs, ao número de ouvintes, de pessoas nos shows, de prestígio que o mercado, os palcos, né? Os grandes palcos dão pra gente, abrem as portas pra gente, as grandes casas abrem as portas pra gente, a imprensa, né? Os formadores de opinião. Então, não dá pra reclamar. Acho que no nosso caso é só agradecer mesmo. Mas tudo isso perante muito trabalho da gente e de pessoas que estão circundando a gente. Então, assessoria de imprensa, pessoal das redes sociais, diretor de arte, design, as meninas que ajudam a gente a escrever os editais, né? Mandar um salve para Cris Rangel, nossa parceira, para Cássia, para Julieta, que ajuda a gente a escrever os editais, mas eu tô por dentro de absolutamente tudo e na parte dos editais, especificamente, eu sou sempre a pessoa que está responsável pela conceituação artística daqueles projetos. Ou seja, quem escreve o core, o coração do projeto, a sinopse central da coisa, sou eu. O que é o projeto? Por que ele tem esses objetivos? Quais são as justificativas dos projetos? Né? Então, estrutura esse projeto e as meninas pegam e fazem todo o resto. A planilha, a composição restante do texto do projeto, né? Colocam ele numa linguagem de projeto, né? Com índice, com sumário executivo, com um monte de coisa, etc. Então, é um time mesmo. Né? Sim. Não dá para dizer que eu faço sozinho, porque seria muito leviano, demagogo da minha parte.
E até injusto, porque essas meninas trabalham demais também. Demais. Tem muito a agradecer. Acho que a gente já conseguiu alguns projetos via edital, por exemplo, graças a essa força mesmo delas. Aquele que vocês fazem Prestação músicas... de contas, planilha, isso tudo é criterioso, é muito sério. Teve sabe? um que era de música colaborativa, né? Sim. Esse foi um projeto de Ditados edital? Populares Dançantes, foi. É? Ditados Populares Dançantes é o nosso terceiro álbum de carreira. Que é uma coisa maluca. Tava almoçando agora há pouco com o Marcos Maurício, que é produtor desse álbum, produtor do Madurar, nosso primeiro álbum também. E a gente tava falando desse disco, cara, que ele é um case, assim, é uma coisa... É muito interessante, muito né, interessante, é um disco histórico, cara. Sim, gente, pelo amor de Deus, modéstia à parte aqui falando, eu tô aqui pra arrotar caviar, pra estender sardinha pro meu lado, não sou disso, né? Mas tem que se é, amar, né, cara? Eu acho que isso não também. é por aí. Que... Mas ele é um disco histórico porque, primeiro, ele é um disco que ele foi feito totalmente a partir dessa dinâmica das pessoas enviarem palavras pra gente pela caixinha do Instagram, bicho. E a gente foi né, a partir... Como é que essa história começou? Durante a pandemia, naquela fase mais dura da pandemia, a gente não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, ninguém podia nem sair para trabalhar, assim, tá todo mundo nas suas casas, lockdown, aquela coisa. E a gente tava desesperado, tentando um jeito de se manter relevante na conversa ali, numa interação real com os nossos fãs, com o público na internet, né? Todo mundo tentou fazer isso de diversas maneiras possíveis, fazendo live, enfim, vocês lembram, né? E no nosso caso, a gente se dividiu, cada dia um assumia o canal lá e gerava o conteúdo que quisesse. O cara mostrava a rotina dele cozinhando, cuidando da filha, do pet, ensinando a tocar música no trompete, outro ensinando a cifra no violão e tal. E eu não sei ensinar porra nenhuma. Chegou um dia que começou a ficar escassa a minha ideia, tava achando super repetitiva, ou seja, porque a rotina, não tinha nenhuma novidade na rotina mesmo. Naquela época, não podia sair de casa, cara. Saca? Sempre a mesma coisa. Pô, tô sem ideia. O que eu pensei? Pô, o que eu sei fazer? Escrever canção. E daí eu abri uma caixinha e falei, gente, manda aí umas palavras que eu vou escolher uma para escrever uma canção. E no fim do dia a galera mandou umas 70 palavras diferentes, assim. E eu não soube escolher uma palavra só. Mesmo, assim. Tinha várias palavras interessantes, eu não soube escolher, não sei escolher, tenho dificuldade de escolher cardápio de restaurante, assim, cara. Bigo, é aquilo, né? Falei, vou escrever uma canção combinando todas as palavras. Acho que vai ser um desafio mais legal. Me senti desafiado, aquela coisa, né? Vamos lá, vamos ver se a minha caneta tá afiada mesmo. Escrevi. E a brincadeira é, daqui a 1 hora eu volto com a canção pronta. Desliguei ali a live, pensando ali, costurando e tal, saí com uma canção. E eu amei a canção. Eu já tinha uma ideia de harmonia, uma ideia de melodia. Peguei aquele texto, compus em cima dessas ideias que eu tinha tido. Apresentei a canção e, cara, gerou um rebuliço na audiência. Caraca, que legal, pô, ficou demais, meu. Podia ter ficado um bagulho super tosco, ficou super profundo, super poético, e eu achei também. Era uma música que era um retrato fiel, assim, do que eu tava sentindo naquele momento, saca? E aí, putz, a partir dela... Acendeu na tua cabeça. Eu fiz essa dinâmica mais umas 2, 3 vezes, assim, né, depois de... A gente é em 10, né? Então você faz o conteúdo num dia, depois 10 dias depois. 10 dias depois era eu de novo. Daí fiz de novo, depois fiz de novo, depois fiz de novo. Até que cansou também, né? Até isso cansou. Só que foi a ideia que a gente precisava para escrever o projeto. Uhum. Rendeu a ideia do projeto. É. E aí a gente escreveu o projeto. Quando a gente mostrou para as meninas, né? Para Cássia e para Rúrio, que eram essas nossas parceiras que escrevem os editais, nossas consultoras aí na escrita de projetos. Elas falaram, pô, essa ideia é boa. Não deu outro. Escrevemos, passamos. No PROAC, né? Que é o Fomento à Cultura aqui do estado de São Paulo. Que é muito concorrido, né? É legal falar isso. Caraca, é concorrido igual a USP, bicho. É pior até às vezes, né, cara? É isso. Você falou que hoje tem, né? Antigamente a gente ouvia as coisas e tal, que hoje tem muita coisa. Muita tem muito coisa. projeto foda. Então, pra você se destacar, sei lá, realmente, assim, uma média de 30, 40 candidatos por vaga, assim. É um negócio... Não, e até os artistas escrevem, tem muita ideia, muita coisa, escrevem vários projetos. Cara, eu já escrevi muito projeto pra PROAC, assim, a maioria não passou, já consegui alguns também. É difícil, cara. Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu não acreditava
Até que a gente passou. Não acreditava. Falei, acho que nunca vai rolar pra gente, não é o caso, mas, bicho, Que foda. rolou. E perante uma ideia que a gente acreditava muito. Só que daí, e aí, João? Vai lá executar o bagulho agora. E aí vai fazer o quê? E a gente, daí no projeto a gente vai se isolar. Era pandemia ainda. Então tinha que testar todo mundo. Sim. E se um tivesse convidado, como é que ia ser? No clipe Entendeu? tinha um, né? Qual clipe? Feitiço. O Alan. Não. É verdade. Ele não apareceu, tava com Covid, exatamente. Caraca. É. Tanto é que se você reparar no clipe de Feitiço, joga o corte depois aí. Ele tá como procurado, Tá lá né? Procurado. A lástima não foi. dele. Ele não Por foi. roubar meu coração. Porque tava com Covid, cara. Testou Procurado, positivo no dia anterior. É. Mas essa já foi uma época que, né, tanto essa da gravação do disco, as coisas estavam um pouco bem mais flexíveis do que quando a gente começou a escrever lá atrás. Que aí ninguém saía de casa mesmo. Muita incerteza, Essa época né? tinha vacina e tal, mas apesar de tudo, né, todo mundo mascarado, né, ainda tinha todo esse temor, né. Afinal de contas, a coisa foi muito séria. E aí, cara, a gente foi pra um sítio, ficou lá 11 dias e, cara, saiu com 11 canções. Então era basicamente... Uma por dia, velho. A gente abria a caixa de perguntas. Galera, fez tipo um reality show. Levou uma equipe pra cobrir a gente 24/7 em todo o processo. Nossa. Fazia umas lives no meio do rolê lá pra chamar a galera. A galera, assim, super... A audiência monstra, assim, todo mundo super ligado. Abria a caixa de perguntas às 10 horas da noite e fechava ela às 10 horas da manhã do dia seguinte. Então, ó, tá valendo. A galera malhava de mandar a palavra. Chegava 10 horas da manhã, a gente tinha 300 palavras pra fazer uma música de 2 pra minutos. fazer uma música. Daí a gente estabeleceu essa regra. Ó, não precisamos usar todas as palavras, mas tem que usar, Aham. né? E aí todo dia a gente sentava das 10 da manhã até o final da tarde compondo canção. Depois a música entrava num processo de arranjo e depois ela entrava no estúdio pra ser gravada. Foram 11 dias, 11 músicas. É interessante, tem palavras ali que não são usuais, né? Que é pra, Nada usuais. dava pra sacanear e foi pra música. Era pra lascar mesmo, assim. Candidíase, Você usou? Calipídia. Usamos Bravo. todas. Usamos. Usaram e... Usamos e ficou poético. É. E aí o mais louco é isso. É que ele é um... Putz, é que parece que a gente fica, né, tá se achando. Mas ele é um bom disco. Ele é um ótimo disco. Ele entrou na lista dos 50 melhores pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? Que é, pô, acho que é a maior lista que a gente tem aí no mercado brasileiro hoje, principalmente na nossa cena, né? Cena autoral, independente e tal. Teve uma crítica muito positiva, né? De imprensa. Eu acho que ele era um disco que a gente tinha ganhado o prêmio da música brasileira se tivesse inscrito ele, mas não escreveu. Deixa eu te... Comeu bola nos prazos, acabou não escrevendo. Mas é um disco que eu, sei lá, talvez seja o meu disco favorito da Selva. Sim, o povo Não abraçou. só pela história, mas soa bem mesmo. O disco soa demais, produção muito, muito impecável de Marcos Maurício. Canções muito interessantes, que poderiam ser canções bobas, sabe? Vou colar essa palavra, remar amor com dor aqui, e sair uma coisa meio tosca, meio jingle, assim, meio sem profundidade, né? Nada contra os jingles, né? Inclusive comecei minha carreira querendo fazer jingle, fazendo jingle. Mas você diz que é fácil se perder, né? É fácil você ficar num lugar uma coisa, comum, né? da música pela música. E no nosso caso, não, cara. Todas tinham uma emoção envolvida, um porquê. Elas despertam emoções nas pessoas. Eu acho que ele é um registro histórico mesmo. Uma autenticidade. Então, quando eu falo que ele é um disco histórico, é pela história, pela dificuldade absurda que era domar esse processo. Imagina, gente, era um processo que era meu. É. A gente foi pro sítio com outras 12, 13 pessoas ali pra ir se envolver naquele processo. Se desse tudo errado, podia dar tudo errado. Tudo errado. E a gente só tinha 11 dias pra fazer a parada. Nossa. Saca? Se não rola no primeiro dia, não rola. Bicho, se não rola... Podia ter dado... Juro. Podia ter dado tudo errado. Assim, mesmo, assim. E deu tudo certo. Feitiço foi a música... A nossa música que... Tocou na rádio do Brasil inteiro, entrou na programação da Nova Brasil e tocou no Dial Nacional, no Brasil inteiro. A gente foi pra Nordeste, pros lugares, e as pessoas iam nos shows porque ouviam as músicas na rádio. Saca? Que é uma música maravilhosa, acho que sei lá, talvez seja a melhor música de Samuca Selva, Feitiço, que foi composta nessa metodologia. Que as pessoas mais cansam Vocês Paixão são com bons as de pressão, pessoas. né, cara? É legal isso, ver. Se dá A gente conta só disso, trabalha né? sob pressão, cara. É louco Essa isso, é a né? loucura. É bom, né? Acho que publicitário tem um pouco disso. Acho que tem um pouco dessa coisa do publicitário em você, ou Talvez não? tenha... Eu
nunca gostei muito disso, cara, sinceramente. É bom. Mas funciona. Vai falar que não funciona? Eu gosto da pressão também. Eu acho que resolve muita coisa. Você acaba não ficando tão dourando a pílula muito, né? Você chega no lugar, parece que mais rápido mesmo, né? Não sei se mais rápido, mas... Mas eu acho que se você pode fazer com tempo, com disciplina também, acho que foi uma coisa que eu aprendi que eu acho que eu talvez prefira hoje. Fazer a coisa de forma mais palatável, saboreando mais cada etapinha do processo. Nem todo artista independente consegue, né? Fazer isso porque é caro. É caro, demanda recurso, demanda tempo. Você tem que dividir muitas vezes seu tempo com a sua fonte de renda. Você precisa ir pra rua buscar dinheiro pra fazer, inclusive colocar dinheiro pra fazer essa história acontecer. Com certeza. Né? Mesmo às vezes tendo incentivo de projetos e tal, você precisa complementar, você precisa, né, cara? Ainda mais no nosso caso, num grupo tão grande, cada um tem sua vida, com questões particulares, pessoais. Com certeza. Então, quanto mais bem organizada a coisa for, eu prefiro, acho que é mais saudável para todo mundo, porque é importante também a gente pensar em saúde da gente, né, cara? Senão depois a gente que estafa e aí. Aí se não tem saúde, você não faz porra nenhuma. Tem duas coisas que eu sempre falo que, tipo, o artista trabalha igual todo mundo. Só que as pessoas só veem o palco. Só que trabalha ali suas 8, 10 horas por dia, todo dia, para fazer acontecer. Muito. Eu preciso falar isso aqui, cara. Porque acessa um lugar que o trabalho normal, dito normal, não acessa muitas vezes, né? O palco é o final. Não, mas eu digo assim, você trabalhar em casa mesmo, assim, com arte, você acessa uns lugares seus que às vezes você nem queria acessar, sabe? Eu tenho essa impressão de você ir para lugares mais do submundo do seu inconsciente para você tentar fazer as coisas e tal. Você sofre mesmo, né? Você fazer uma letra dolorida e tal, esse tipo de coisa. Então, eu acho que às vezes é até mais pesado, assim, sabe, cara? Porque é isso, você se expõe muito, né? Muito. Diferente de você bater um cartão ali, acabou. Não. Tem muito a ver com a sua vulnerabilidade mesmo, né? Acho que é de você se desnudar. O artista é sempre um ser corajoso, né? Em qualquer âmbito, se você for para pensar. De pensar nele se apresentando e estando ali exposto, até o que ele vai escrever, como ele vai pintar, como ele vai ilustrar, né? Diferentes camadas da arte, mas todas elas são uma exposição. Literalmente, de alguma coisa. De alguma camada, de alguma coisa que precisa ser dita. Né? O artista é alguém que quer expor algo. Tem algo a dizer, seja lá o que for. Então, isso por si só já é muita coisa. Muita coisa. O Rodox costuma dizer que a gente vive uma das profissões mais perigosas do mundo. É perigoso. É insalubre muitas vezes. É perigoso no aspecto da saúde mental, principalmente, porque essa exposição toda, questões que você coloca, o tanto de fé, de sonho, de expectativa que você coloca. Aí com o advento de internet, redes sociais, do hype, quem aconteceu mais do que o outro, não sei o que, isso mexe com a sua cabeça, a comparação, né? Em qualquer área, acho que a internet causa isso em qualquer área do trabalho hoje. Mas o artista é esse cara que tá colocando literalmente a própria pele, né? Tá colocando o coração dele, toma aí, entregando na mão, assim, toma aí meu coração pra vocês e ressignifiquem isso aqui que meu coração tá dizendo pra vida de vocês. É profundo, né? É muito profundo. É profundo. Então, eu acho que tem isso. E aí, fora todo o trabalho. Então, eu queria só ressaltar isso, cara. Que é muito trabalho. Muito trabalho. É parecido com essa analogia, analogia não, com a realidade dos meus pais que eu coloquei aqui. Essa coisa de você trabalhar dia de semana, no horário comercial, todos os dias, segunda a sexta, e no final de semana, quando todo mundo quer lazer, você tá trampando também. Sim. Na maioria das vezes longe da sua casa, longe da sua família. Perdendo datas importantes muitas vezes. Quanto aniversário de sobrinho, de irmão, de mãe, que eu não pude estar presente. Né? De datas especiais mesmo, porque tá trabalhando, cara. Saca? E pegando horas de estrada, às vezes sendo maltratado. Porque equipes de diversas vezes, né? Isso acontece muito. Mal preparadas, que não sabem, né? O artista é um bicho desvalorizado, no Brasil principalmente. Né? A galera acha que é qualquer coisa. E não é. E tem também uma questão de... Acho que o que geralmente a gente vê é só quem já tá muito grande, já é rico, já vive
Já não é um outro rolê. E quando sai alguma coisa, por exemplo, a gente tá falando muito de digital, né? Não sai nada legal assim, digital. Olha, ajudou não sei quantos artistas a produzir. Olha, digital ganhou 5, 10 mil reais aqui do edital para ajudar a fazer acontecer. A gente só vê uma exposição errada, gigantesca. Olha, fulano pegou não sei quantos milhões para alguma coisa. E que, tipo, isso não é nem... Tá longe de ser uma realidade de tudo, né? Do que a gente vê de edital. Sim. A gente mesmo tá tentando produzir um filme que tá super difícil capitalizar. Porque é caro, é difícil, demanda de muita coisa. E a gente tem que trabalhar muito sem saber se vai conseguir capitalizar para gerar esse filme. Então, acho que uma das coisas aqui do podcast que vale a pena dizer é que a gente está aqui para falar um pouco dessa realidade, para trazer. A gente estava falando de pessoas... Bom, o Samuca é o cantor, é a pessoa que está ali na linha de frente, né, trabalhando, mas seria legal também trazer a Josi para a gente trocar uma ideia, trocar ideia com artistas que não estão em cima do palco, que não deixam de ser artistas. Para fazer viabilizar, para fazer acontecer, para fazer a arte em si, a nova arte, inclusive, em si. Aqui tem o Vitinho que está atrás aqui nos ajudando. O Vitinho é um cara que, se ele escuta assim, não tem artista atual bom como antigamente. A gente escuta muito disso, né? Eu tô ficando bem nostálgico também, às vezes. Você tem esse papo? Não sei se eu tenho esse papo, porque o Samuca é minha banda preferida. Aí, então. Obrigado. Inclusive, o novo álbum do Samuca é o que eu mais escuto atualmente. Olha aí. As 4 músicas. Então, O que você fala dele? Não, eu ia falar que, tipo, ele é um cara que defende muito. Então tem muita coisa boa. Tem Vocês precisam demais. ouvir. Tem muita coisa boa, muita coisa. Só que muita coisa boa de pessoas que não tem um pai e mãe, né? Um tio, alguém que tá ali no meio para te enfiar e fazer acontecer. Porque hoje em dia, para ser muito grande assim, a gente sabe que precisa de recurso. Precisa de grana. Precisa de grana. E não é diferente do passado também. De grana que precisa. Então... Mas você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil ser artista? Boa. Acho que pode até ser. Boa, isso é muito bom. Eu sei que é uma pergunta que não tem uma resposta muito certa. Eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito, assim. Que eu acho que hoje você tem mais recursos para ser um artista independente. Literalmente independente. Hoje você sozinho consegue, se você tiver um mínimo de recurso, placa de áudio, que seja ali e tal, você consegue produzir seu trampo. E um pouco de desapego também, você não acha? Beat, etc. Também. Produzir com qualidade. E isso, por favor, demanda um mínimo de recurso, né? Tô falando já de um lugar onde você consegue adquirir o mínimo de recurso, ou o mínimo de conhecimento, ou o mínimo de network, de contato mesmo. Alguma dessas 3 coisas você vai precisar. Sim. Mas se você parar para pensar que na década de 80, 90, ou antes, ou até um pouco depois, você não tinha esse acesso, meu irmão. Ou você tava numa label, numa gravadora que tinha esse recurso para te oferecer, então você imagina tanto de artista que tinha, a dificuldade imensa de você ser descoberto, que você tinha que fazer. Eu vou gravar uma demo, mandar pra caixa postal lá da gravadora. Das gravadoras. E rezar. Rezar pra pessoa certa ouvir seu som, gostar de você. Era isso que você tinha que fazer. Ou fazer o show em alguma casa de show, sua parceira que vai apostar no seu trabalho, ou que aposta em jovens artistas, e torcer pra um figurão desse estar lá. Porque isso acontecia também. Sim. Os caras iam lá, olheiro, né, de gravador e tal, AIR de gravador, os caras iam assistir, mas você imagina o tamanho da dificuldade? Não, era muito Hoje, mais quer difícil, queira, quer não, você tem mais recursos para produzir sozinho. E você pode ir de cabo a rabo sozinho. Tá aí a selva pra Mostrar isso. mostrar. A gente tem, né? Teve apoio, sei lá, da YB Music, gravador, mas é uma gravadora independente, não é uma gravadora, né? Colocou a estrutura a nosso favor. Mas, por exemplo, no primeiro disco, a gente gravou tudo em estúdio particular, com uma grana que eu tinha juntado da época de publicidade e tal, de trabalho. Peguei, me demiti, catei meu fundo de garantia e coloquei tudo no Madurar, velho. Botei a pele mesmo, assim. Coragem. Coragem, mas foi a visão. Ó, vou trabalhar durante anos aqui, juntar um dinheiro e vamos lá, né? Cara, muito louco, né? Mas é isso, foi totalmente independente. Por sorte, eles ouviram, o Mauro Staliari ouviu, gostou e lançou por lá. O fato de estar com o selo rendeu pra gente uma consideração até maior. A gente nem sabia que era prêmio da música brasileira. Nem foi a gente que escreveu, eles que escreveram lá. Eu nem sabia que estava escrito. De repente,
Eu descobri que nós tínhamos sido nomeado. Por quê? Porque eles foram lá e inscreveram. Mas você sendo um artista independente, você consegue produzir até o final, até inclusive escrever pro prêmio, né? A coisa como um todo. Lançar sozinho, você consegue lançar sozinho. As plataformas, hoje em dia, tem um, né? Self-service que você lá lança mas é muito difícil. As agregadoras, faz o seu próprio pitching lá, tenta encaixar nas playlists, etc. Ou seja, tem um processo que ele prioriza a independência. O que é difícil? É que a concorrência de todo mundo que é independente ela é enorme. Você parte do pressuposto que todo mundo tem o mesmo recurso hoje em dia. Antigamente todo mundo tinha um recurso, mas dependia de alguém chegar em algum lugar. Hoje em dia todo mundo parte de um lugar. Eu não posso nem dizer de igualdade, porque não é igual, né? Dependendo da classe social, de onde a pessoa vem, do recurso que a pessoa tem, etc., ela faz mais ou menos, né? Não dá pra gente ser inocente e até injusto colocar dessa maneira. Mas é que hoje em dia Mas não a internet é uma gravador. ferramenta mais democrática em termos de ampliação disso. Certo. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que os grandes players do mercado, gravadoras, grandes produtoras de evento, de grandes shows, de grandes festivais, de casas de shows, e etc., essas labels todas que tem bala, né? Os grandes empresários, né? Vamos pegar o exemplo dos empresários do sertanejo ali, de uma galera que lava grana, de uma galera que compra a rádio, meu irmão, pra tocar os artistas dele 24/7. É surreal, né, cara? Então, assim, quem tem dinheiro tá se apoderando, inclusive, desses mecanismos que deveriam ser pró-independência. De novo. Então, a gente meio que tá voltando esses grandes players a dar as cartas de novo, sacou? É um pouco do que eu vejo. Sim. E realmente, no independente, você chega até determinado estágio. Se você não tiver uma injeção de grana, seja por recursos que você mesmo conquistou, fez um caixa lá, conseguiu um capital de giro, vai reinvestir, vai investir no escritório, vai botar a equipe para trabalhar, cada um fazendo uma função ali, ou vai botar os membros da banda, cada um para fazer uma função e tornar aquilo um organismo de negócio, uma empresa, dá para ser independente. Conheço bons exemplos aí. A Selva é um deles. Está 10 anos se mantendo de uma maneira independente. Ainda que tenha selos que lançam música, mas não é uma gravadora que põe dinheiro. Não me dá dinheiro. Não me dá dinheiro de marketing, não dá verba de marketing. Ó, trabalha aí, faz um clipe aí. Vamos comprar um anúncio aqui de internet. Não, irmão. Isso aqui é tudo grana nossa mesmo. E o que dá grana hoje pro artista? Show e merchandising. Camiseta, produto. Depois do show, sim. E os plays. Mas dependendo de quanto você tiver de play, é irrisório. Afinal de contas, cada play vale 0,00005. Entendeu? Se você não tiver milhões de plays ali, e às vezes você tem milhões de plays, por quê? Você pagou pra ter aqueles milhões de plays. Tem fazenda de play hoje em dia, a gente sabe disso. Então, cara, é um ciclo maluco, assim. Então, eu diria que hoje você, pro artista independente, você tem mais oportunidade, você tem condição de lançar o seu trabalho sozinho, por assim dizer, mas o mercado é tão voraz quanto. Talvez seja até mais, porque tem mais gente usufruindo desse mesmo espaço. E é isso, que tem muita gente boa mesmo no mercado. Tem muita gente boa fazendo música muito boa e que não chega. E que não chega porque falta espaço. Quem tá colocando grana só em determinados segmentos, determinadas coisas ali. E a galera parece que não deixa chegar, não. Sabe? Não deixa mesmo. Nem parece, não deixa realmente, né? Um negócio que é um jogo que é um pouco... São alguns escolhidos ali que chegam no um pouco cruel, exatamente. Vamos, a gente tem que encerrar. Deixar, a gente vai falar, mas... Pô, mas foi muito massa. Assim, vamos fazer aquela brincadeira. Então, qual que era? Brincadeira do copo? Brincadeira Pegar mais uma... Você consegue pegar mais uma água, por favor? Fazer uma brincadeira. Mas eu só queria dizer pra fechar também. Diga o seu nome. Que o Ferreira Goulart falava, né? Que a arte existe porque a vida não basta, né? Eu acho que o Samuca como o primeiro episódio, foi muito legal isso, porque claramente é uma parada que a vida parece que não basta, assim, pra você. E você tá aí mesmo, tipo, tudo isso que você faz, achei bem foda, achei bem um ótimo início aí estreamos bem, eu acho. O Samuca eu classifico um guerreiro da arte. Guerreiro da arte. Ele tá ali, ele fala, cara, tem um edital aqui, vamos ver isso aqui, vamos fazer aqui. Não, vamos viabilizar. Então, é correria incansável. A gente cansa, né, clipe. cara? Esse que é o negócio. Cansa pra caralho, mas a gente passa por cima do cansaço, tem tantas emoções da gente, cara, que às vezes a gente nem se dá conta, às vezes precisa parar um pouco pra entender. Obrigado. Sim. O que tá sentindo também.
E coloca uma coisa numa prioridade tão grande, cara. A arte é minha vida. Minha música, cara. É minha vida. É a coisa mais importante Foda. É a coisa pelo qual eu me dediquei os últimos 20 e tantos anos da minha vida, cara. Sabe? Mais da metade da minha vida é a minha dedicação, sabe? Pra isso, assim. Sim. E às vezes a gente se pergunta, mas é ego? Não. É coração mesmo. Alegria de viver, né, cara? Não, cara, é porque tem algo de inexplicável mesmo em tudo isso, assim. E na beleza dos encontros, e na beleza do que... Sabe, você ter algo pra se apoiar, um sonho pra sonhar, pra chamar de seu. Todo mundo tem o seu. Eu não sou diferente de ninguém. Sacou? Sim. Todo mundo sonha com alguma coisa, meu irmão. Entendeu? Então a gente ter... eu acho que o que vale da vida da gente é realizar o sonho da gente, é botar garra, sabe? É botar garra naquilo que a gente acredita, assim. Então eu olho pra trás e não me arrependo de absolutamente nada, assim. Vejo com muito orgulho, com muita honra, honro muito tudo que a gente percorreu, todas as dificuldades que a gente passou, toda a caminhada que a gente fez. Procuro agradecer, honrar, abraçar, relembrar, acreditar cada pessoa que ajudou a gente a fazer essa história. O Pelota tá aqui para não deixar mentir, foi um grande parceiro, é um grande parceiro nosso nessa história como um todo. Eu sou muito grato a vocês pelo espaço e grato a cada pessoa que construiu isso, porque você sonha sozinho, mas não realiza sozinho. Tem sempre alguém que vai te estender a mão, te dar uma força, vai te dar um puxão, entendeu? Sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade, né? Já dizia o poeta, né? Pois é. Então é sobre isso, né? Então acredite no seu sonho. Acredite no seu sonho, põe a garra no seu sonho. É por eles que a vida vale a pena. Por mais difícil que pareça, quando a gente sonha mesmo e tem fé, a coisa... Tem sempre uma luz que se acende pra gente, assim. Acho que o telefone sempre toca, né? O telefone sempre toca. Não, agora é Zap, né? Ninguém liga mais, né? É que eu sou de outra geração. Vamos fazer a brincadeira? Vamos fazer a brincadeira. Podia ter encerrado aqui agora, né? Mas a ideia, a última ideia é assim, é fazer Terminar pra cima, pô. É fazer um brainstorm rapidinho de cima, filmes que ninguém precisa... Obras que não precisavam de continuação. Vamos ver se é bom de cara de publicidade, vai arregaçar aqui. Que isso, gente. Por exemplo, Samuca é criativo. Vamos dar primeiro aqui, ó. Tipo, Titanic 2, o Leonardo DiCaprio sobreviveu. Faz o plot aí. Vamos fazer um plot aqui. Leonardo DiCaprio sobreviveu, ele volta... Ele volta com a galera de Atlântida, moleque. Ele volta sereio. Tá ligado? Leonardo DiCaprio tá nadando. Ele volta na ilha. Não, mano. Olha que louco. Imagina a Free Willy resgata o Leonardo DiCaprio. Nossa, pensou... Aqui, ó. Ele tem beleza pra isso. Ele tem pra conquistar até ele tem beleza pra isso. Uma baleia assassina, né? Ser um sereio. Olha, eu achei perfeito. Nem precisa continuar mais nada. Eu ia falar pra você fazer alguma ideia. Eu sou ruim disso aí. Eu sou ruim. Eu acho que daqui da mesa eu sou um não artista, talvez. Sei lá, foi a primeira coisa que me aconteceu. Pode ser meio tosco, né? Mas meio tosco. Imagina, cara. Ele virou uma sereia que monta no Free Willy, cara. Olha que rápido. Já volta com tridente, assim. Já volta com tridente. Ilustra isso. Vai ter que ter desenho. Vou ter que fazer um desenho agora disso. Ilustra isso. A capa. Com as algemas na mão, assim, né? Eternamente a algema virou uma pulseira. E o pedaço de madeira, né? Cadê a Rose? Caiu, né? Cadê a Rose, né, cara? Rose! Encerrou, né? Acho que acabou, né? Muito bom. Pô, obrigado demais, mano. Obrigado, foi muito legal. Família. Legal demais. Foi foda, valeu. né? Obrigado, acho que é isso. A gente tem alguma coisa que a gente tava programando? Acho que não. Acho que ia falar de seguir a gente nas coisas e tal. Não, mas... eu na verdade, eu acho que sim. Agora é o momento do Samuca falar das redes, do social, fazer o... Aquela parte, que ter, né? Tem que ter. Divino, né, moleque? Mas agora com 10 anos, né? É isso. 10 anos, uma década, uma história de pelve solta. E a gente tá em turnê agora. E vamos circular. Quem sabe a gente não circula aí pela sua cidade. Contratantes. Quero ver esse telefone tocando, hein? Não é mais telefone, pode ser pode ser o DM do Instagram, falando nisso. @Samuca e a Selva, tudo junto. O meu pessoal, que não é tão mais pessoal assim, porque eu tenho outros projetos também, tô lá sempre divulgando as coisas. É o Samuel Samucas, com 2 S no final, pra ter esse S aí. Então, @Samuca e a Selva, @Samuel Samucas.
Você podia fazer youtube.com. um OnlyFans, hein, cara? Você ia ganhar uma grana, eu acho, viu, cara? Já pensou nessa possibilidade aí? Você tem? Não, Ah, calma. vai que, né? Eu tenho meditado a respeito disso, mas calma. Pack do pezinho? Ah, o cara tá grande, né? Tô guardando essa carta na manga aí, né? Vamos ver. Se as coisas continuarem dando A certo, turnê deixa ele tem que dar quieto. certo, né? Se nenhum investidor aparecer, quem sabe, né? Se o povo investe aí. Não fala. youtube.com.br Samuquiacel também tem todos os nossos vídeos lá, todas as plataformas digitais também, todos os tocadores digitais, a gente tá lá com os nossos discos, com as coisas todas. E é isso, pô. Chega no swing, quem se interessar por a gente, manda um salve, que a gente vai estar lá respondendo no maior carinho, no maior amor. Se quiserem show da selva, pode levar sem medo de ser feliz, que todo mundo dança. Swingante. É isso aí, Massa muito demais. bom, muito bom. Vamos só dizer que hoje, nosso primeiro programa, faltou a Deia, que ia estar aqui com a gente hoje, ela não pôde estar. Só porque era eu, né? Ela falou. Não, sacanagem. Pessoal. Tá gripada, tadinha. Tá gripada, mas... Saúde. Saúde, Deia. Saúde. Até já, então, e É valeu, verdade. valeu, Pelota. É isso Massa aí, demais. vamos, segue aí a RAM. Muito bom. Até que eu fiquei hoje muito quieto, né? Porque o Samuca fala, eu fico só aqui assim, ó. Você fica só olhando, né? Eu senti que você tava com o olho admiro, né? Isso brilhando, aqui, ó. assim, eu senti que você tava encantado demais. Mas foi bom. Eu sou fã dele também. Valeu, né? valeu. demais, obrigado aí. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Falou. Valeu, Aham. Abraço. Tchau. É isso. Legal pra caralho, gente. Porra.